O seu coração é a fonte das emoções, dos sentimentos, do entusiasmo. E o seu coração é quem tem decidido pela sua vida. É o seu coração. Você não toma a decisão de acordo com a sua capacidade intelectual, o seu raciocínio. Você toma decisões em cima de emoções, em cima do que o coração pede, exige, manda, obriga. Como uma criança. Você sabe, a criança é criança porque é inocente. A criança, ela vive de acordo com o quê? Com a razão? Não, ela vive de acordo com as emoções. Você ilude as crianças com balas, com doces. Porque a criança é emocional. Ela não tem ainda a capacidade de raciocínio, de pensar, de meditar, de julgar e tomar uma decisão. Não, ela vai pelas emoções. E por isso a criança corre muito risco. E é por isso que existem muitos pedófilos. Porque as crianças, coitadinhas, elas são inocentes. Elas são levadas pelas emoções. E os adultos, os bandidos, os canalhas, fazem usar das crianças para destruir suas vidas pelo resto da vida. Mas a criança é inocente. Como inocente, ela se mantém e vive e toma decisões sob a orientação das suas emoções, do seu coraçãozinho. Mas quando a criança passa a ser, ou passa a idade adulta, madura, então ela já começa a pensar. Então é o caso, por exemplo, o jovem, essa idade da puberdade, essa idade de juventude, é uma idade muito difícil porque é a idade de transição. A criança, o rapaz, a mocinha não sabe o que quer ainda. Por isso que muitos jovens fazem uma faculdade e às vezes se formam e não querem seguir a profissão. Por quê? Porque tomaram uma decisão em cima de uma emoção e depois verificam, lá na frente, quando já estão um pouco mais maduros, eles descobrem, não era isso que eu queria. E eu estou fazendo bobagem. Eu me formei, gastei meu tempo, gastei dinheiro e agora eu não quero praticar essa profissão porque não é o que eu quero. E você vê muita gente assim. Muitos jovens são assim. Normalmente são assim. Normalmente. Porque estão na idade de transição entre a idade da emoção para a idade da razão. Mas mesmo depois que entra na idade da razão, o coração se mantém dirigindo a vida da pessoa. Ainda que ela seja velha, mas estará ainda sendo levada pelo seu coração enganador. Ele se mantém enganador, de forma que a pessoa, mesmo adulta, mesmo formada, mesmo experiente, ela ainda assim tem a tendência de tomar decisões em cima das emoções. Qual é o exemplo disso? O exemplo disso são os casamentos. Quantos casamentos são feitos e desfeitos? Ninguém casa por ódio. Todos casam pelo suposto sentimento chamado amor, que não tem nada de amor, mas a pessoa pensa que é amor. Muitas pessoas se entregam a uma paixão pensando que aquilo é amor. E às vezes são capazes de ir ao extremo por causa daqueles sentimentos, porque o coração os obriga a tomar essa decisão. O coração, não, eu quero porque quero o que quero. Exatamente isso que o coração faz. Ele leva você àquela paixão, aquele desespero, aquela vontade, e você se entrega. Depois, você olha e fica com nojo, porque a coisa foi muito fácil. Não houve conquista. Por quê? Porque não pensou. Não usou o raciocínio, não usou a razão. E tomou a decisão, fez a escolha, influenciada, empurrada pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pelo seu enganador, o seu coração enganador e corrupto. E muitas são as jovens, muitos são jovens, muitos
muitos que tomam a decisão de entregar suas vidas para outras pessoas, empurrados por esse sentimento. E depois que casam, avaliam e vejam que besteira fizeram. Aí já é tarde, já fez o casamento. Bom, não é tarde, porque desfaz. E vai assim por diante e nunca a pessoa se firma em coisa nenhuma. Por quê? Porque fez a opção em cima de uma emoção, um sentimento do coração. Porque o coração diz para a mente, eu quero porque quero, porque quero. Mas a mente diz, não, não é bom para você. Mas eu quero. Esse é o grande problema das pessoas. Elas não entram no reino de Deus. Por quê? Porque o coração domina o seu ser. Domina a sua vida. A mente, a inteligência diz, não, eu quero seguir o Senhor Jesus. Eu estou pronto e disposto a seguir o Senhor Jesus. Dentro da igreja, estão prontas para se entregar para Jesus. Mas lá fora, quem manda é o coração. Então fica esse dilema. Fica servindo a dois senhores, ou tentando servir a dois senhores. Servem a Deus aqui na igreja, ou tentam servir a Deus aqui na igreja. Mas quando é lá fora, perante os seus amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, entre a vizinhança, procuram servir as suas próprias paixões. E eu posso falar para você, porque eu não nasci com a minha idade. Eu já passei pela sua idade. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser criança, eu sei o que é ser jovem, eu sei o que é ser rapaz, eu sei disso tudo. Como resolver esse problema? Só tem uma coisa, só tem um jeito de você resolver esse problema. É você eliminar definitivamente o seu coração de dentro de você, os seus sentimentos egoístas, os seus sentimentos, suas emoções que o mundo sustenta, porque o mundo alimenta as emoções das pessoas e não sabem ainda o que fazer da vida, não sabem fazer a escolha. A decisão que você tomar vai produzir frutos bons ou maus. E eu posso lhe garantir, e essa é a razão do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, que eu considero a maior universidade do mundo, que leva as pessoas a viver a vida, aprender o que é viver e viver a vida que Deus quer. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Nós temos ensinado que duas coisas nesse mundo são as mais difíceis de se conquistar. Duas coisas são dificílimas de se chegar. Primeiro é entrar no reino de Deus. É você realmente nascer de Deus. Essa é a primeira coisa mais difícil no mundo. Mais difícil de que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Jesus disse que é muito difícil entrar no reino de Deus. E são poucos os que acertam. Que a porta, o caminho que conduz à salvação, à vida, é estreito, é apertado. São poucos os que acertam com ele. Então a primeira coisa mais difícil é a salvação eterna. A segunda coisa mais difícil e mais importante, depois disso, é o casamento. É um casamento realmente de acordo com a vontade de Deus e com a nossa vontade também. Porque Deus quer que a gente seja feliz, Ele quer que o rapaz seja o representante dele na casa, no lar, e a jovem, a mulher, venha a ser representante da igreja. O casamento é o passo mais importante
depois da salvação, depois do encontro com o Senhor Jesus, depois da pessoa entrar no reino de Deus. Essas são as duas coisas mais difíceis. Se você conseguir a primeira, você vai ter que ter a devida paciência, você vai ter que saber esperar em Deus para conseguir a segunda. Mas não é fácil, é muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque Deus dificulta? Não, Deus não dificulta. Ele quer que todos sejam salvos. Deus não tem prazer nem na morte dos ímpios, quanto mais na salvação daqueles que estão buscando. E quanto ao casamento, Ele quer que todos sejamos felizes. Mas o problema somos nós. Ou melhor, o grande problema é você. Você é o responsável pela sua vida, abençoada ou amaldiçoada. Você é responsável pela sua conquista, pela sua vitória ou pela sua derrota. Você é responsável pelo seu futuro, feliz ou infeliz. Tudo depende de você. A sua vitória ou a sua derrota está dentro de você. O que você escolhe hoje, você vai colher o fruto dessa escolha amanhã, com certeza. Se você fizer uma má escolha hoje, amanhã você vai chorar por ela, não tenha dúvida. E ninguém vai evitar isso. Nem Deus pode fazê-lo evitar isso. Você colhe hoje o que você plantou ontem, e vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Para que você saiba fazer a escolha certa, para que você entre no reino de Deus, e dentro do reino de Deus tome posse de tudo o que Deus tem prometido, inclusive um casamento feliz, você tem que fazer opções e renúncias. Você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que submeter os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Você tem que submeter a sua vida aos pensamentos de Deus. Você tem que submeter a sua vida aos conselhos de Deus. Não significa dizer que você tem que ser membro de uma igreja, nem que seja da Igreja Universal do Reino de Deus, não. Mas que você tem que submeter a sua vida aos conselhos de Deus, aos pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de vida. Então o que acontece? O que tem acontecido? Você tem inteligência. Deus deu inteligência para você. Todos são inteligentes. O ser humano é inteligente. Mesmo que não tenha cultura, mesmo que não tenha estudo, mesmo que não saiba nem ler nem escrever, ele é inteligente. Então o ser humano é inteligente. E Deus nos dá a inteligência justamente para que a gente tenha percepção, para que a gente saiba fazer a escolha certa para a nossa vida. E Ele coloca a sua palavra à disposição, para que a gente possa escolher, optar por ela, por esses conselhos. Se nós optamos, submetemos nossa vida de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra dEle, se nós absorvemos os pensamentos dEle e os praticamos, então nós estamos plantando a nossa vida no reino de Deus. Obviamente, consequentemente, nós seremos felizes. Não tenha dúvida. Mas o problema, o grande problema, é que a sua mente, no seu intelecto, na sua cabeça, você quer a palavra de Deus. Você quer se submeter a Deus. Você quer que os pensamentos de Deus venham dirigir a sua vida. Você quer optar pelas coisas de Deus. Mas o seu coração é corrupto.